Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita, aqui no canal do Prozebem TV, o Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, em Aracaju, Sergipe. Hoje nós trouxemos o livro Intervalos, que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. O item de hoje fala sobre o estudo. E ele diz o seguinte: estudar para compreender, compreender para amar. O estudo é a escola, o amor é o templo. Na escola, o cérebro sorve a luz. No templo, o coração difunde-lhe o brilho. Com o livro, aprendemos. Com a oração, sublimamos. E entre o livro e a oração, a alma encontra o campo de serviço em cujas leiras divinas se integra na função que lhe cabe na obra da eterna sabedoria. Estuda, pois, amando, no altar da humildade, manejando o instrumento de trabalho que o Senhor te confia, engrandecendo a tua vida no fiel desempenho do teu dever. Quando a inteligência se isola, por mais bela, não é mais que a fortuna inútil e solitária no fortim do egoísmo. Quando o sentimento se distancia da luta, detendo-se na adoração improfícua, não é mais que o manancial bem-nascido a estagnar-se no poço. Aprender para crescer, crescer para ajudar. Recorda que o homem não nasceu para escravo da natureza primitivista. Deu-lhe o Criador um estômago para reter os alimentos da terra e conferiu-lhe 2 olhos, 2 ouvidos e 2 mãos para que o devotamento ao progresso nele encontre um aprendiz eficiente e aplicado do bem e da luz em todos os ângulos do caminho. Grande e nobre é a afetividade que te aprisiona docemente ao círculo doméstico em que te habilitas. Para a glória futura, mas sublime e santo é o estudo que te descerra ao espírito imperecível as portas do entendimento e do amor, pelas quais te religarás a Deus, através do trabalho incessante, à humanidade inteira. Esse texto traz menção à importância do estudo para o nosso aprimoramento intelectual e moral. É importante munirmos o nosso ser de conhecimento, para que esse conhecimento vire sabedoria, e essa sabedoria nos possa ser utilizada nos momentos da nossa vivência, das nossas escolhas, do nosso dia a dia. Então, conhecimento é tesouro que carregamos conosco para todas as vidas que vamos viver. Assim como nós trazemos conosco os conhecimentos adquiridos no decorrer das nossas jornadas reencarnatórias. E hoje nós somos o que somos porque temos essa bagagem que nós trouxemos de outras vidas e mais aquelas que a gente está adquirindo aqui no nosso dia a dia. E sobre esse texto, sobre esse item, sobre a inteligência, o conhecimento, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo 7, lá nas Bem-aventuranças, ele fala sobre o bem-aventurados os pobres de espírito. No item 13, ele recomenda para não nos ensoberbarmos, não nos orgulharmos do nosso saber, porque esse saber ele é limitado à nossa condição evolutiva.
a nossa ciência, a nossa tecnologia ainda não está evoluída no máximo da sabedoria divina. Mas ele diz assim: se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer num meio onde podemos desenvolver a nossa inteligência, é que ele quer que nós a utilizemos para o bem geral, para o bem de todos. Então, aquele que concentra a sua inteligência, a sua sabedoria para si mesmo, está sendo egoísta e não está aproveitando a oportunidade que Deus lhe deu de distribuir conhecimento e aprimoramento aos outros irmãos. Então, trata-se de uma missão àqueles que têm nas suas mãos o instrumento para poder desenvolver, pelo esforço de sua vontade, as inteligências daquelas pessoas que ainda estão procurando um caminho, um destino na vida. Assim como nós também procuramos conhecimento através daquelas pessoas que nos inspiram, que são mais evoluídas intelectualmente, né? Espíritos superiores, missionários, estudiosos, cientistas e assim por diante. Em contrapartida, aquele que serve da sua inteligência para destruir as ideias de Deus e da providência entre os seus irmãos, deixa de usar uma ferramenta preciosa que irá cultivar pela primeira vez ou lavar o primeiro cultivo da educação, da instrução e da civilização a alguém. É um desperdício de oportunidade e essa pessoa pode atravessar várias existências com uma amarga sensação de que não tirou o melhor proveito da sua existência, dos seus dons, né? Dos dons que Deus lhe deu. Então, um dia chegará em que ele perceberá que a oportunidade lhe bateu à porta e ele não soube aproveitar. Mas a inteligência, ela é rica de méritos para o nosso futuro, desde que tenha a condição de ser bem empregada entre todos. Se todos aqueles que a possuíssem dela se servissem para utilizar-se de meios de melhoria da vontade de vida, né, em conformidade com a vontade de Deus, seria muito mais fácil para a espiritualidade ajudar a nossa humanidade a evoluir, a avançar para um mundo de regeneração. Se todos utilizassem em comum acordo a inteligência para o bem, o nosso planeta já teria evoluído muito mais. E todos nós que aqui vivemos estaríamos colhendo as bem-aventuranças dessa grandiosidade, né, moral do bem e do amor. E por que ainda não avançamos? Porque ainda deixamos as emoções superar a racionalidade, criando aí desequilíbrios. A energia da emoção egóica negativa hoje em dia ainda é tão forte, tão potente, que ela bloqueia a razão, tornando a energia mental irracional do ser humano, pelo menos momentaneamente. Então, nascem aí sentimentos egóicos como o medo, o ódio, a raiva, a ansiedade, que são sentimentos difíceis de dominar quando eles são exacerbados, né? Infelizmente, muitos se tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo quando alimentam esse tipo de sentimentos. São pessoas que, de certa forma, se orgulham da forma que são e pensam que jamais irão mudar, que nasceram assim, que não conseguem controlar esses sentimentos, quando na verdade a gente tem que sentir sim, mas a gente pode controlar os nossos comportamentos
e esses comportamentos refletirem em melhores ações, em melhores retribuições ao outro, quando nós formos assim provocados. Então, como diz lá no Evangelho, o ser humano abusa da inteligência, como de todas as suas outras faculdades, mas, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar aquilo que lhe concedeu. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, os espíritos respondem a Kardec que Deus criou todos nós, todos os espíritos, simples e ignorantes, ou seja, sem saber. E a cada um ele deu determinada missão, com o objetivo de esclarecer-nos, de nos fazer chegar à progressividade, à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Como diz lá Sócrates, né? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. E assim, para nos aproximarmos de nós mesmos, do autoconhecimento. Nessa perfeição é que os seres encontram a pura e a eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes coloca, os espíritos adquirem aquele conhecimento e evoluem. Uns aceitam submissos essas provas e chegam então mais depressa ao seu destino final. Outros, no entanto, só suportam murmurando, reclamando, e assim, por sua própria vontade e culpa, eles permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, que na verdade é um caminho de todos nós. Só que alguns chegarão lá mais retardamente do que outros. Então, a inteligência é uma prova evidente da maturidade da nossa alma. E é nesse momento que Deus acha conveniente que o espírito fique mais livre e caminhe com seus próprios pés, que entre na fase de conquistar a sua paz e, notadamente, responder pelo que faz com as suas faculdades. Então, a importância da inteligência não é só em adquirir conhecimento, mas sim em ter sabedoria para poder utilizá-lo em favor do bem, da paz, do amor e da fraternidade. Que essa reflexão nos traga vontade e discernimento para fazer as nossas escolhas no nosso dia a dia. Vamos então passar para a nossa oração de encerramento desse momento de reflexão aqui pelo Prozebem TV. Agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga que nos proporciona esse momento tão rico de ideias, de reflexão, de estudo, que nos auxilia a compreender o nosso papel diante da criação divina, porque não estamos nesse planeta a passeio. Somos peça importante na engrenagem que vai favorecer a evolução do planeta, a evolução dos seres que aqui habitam, a evolução do nosso conhecimento diante de Deus, nosso Criador. Por isso, imbuídos deste sentimento de querer fazer parte deste momento e deste movimento do mundo e da humanidade, nós queremos pedir, Senhor, mais uma vez, a sua proteção e o seu amor se derrame sobre nós, para que possamos trilhar esse caminho, buscando nos envolver nas melhores energias, buscando aprimorar o nosso entendimento e sermos exemplo para os nossos irmãos, que sejamos luz,
que ilumina o caminho, e não um holofote que cega e destrói qualquer intenção de ajuda e aprimoramento. Senhor, infunde em nós a ideia de alunos, daqueles que precisam da tua luz para melhorar o conhecimento e o entendimento, daqueles que conseguem olhar para o nosso irmão com vontade de apoiá-lo, de ampará-lo, de instruí-lo, mas instruí-lo como Jesus fez. Jesus, o Verbo. Jesus, a ação. Aquele que colocou em prática diante de nós, que não julgou, mas amou, que exemplificou, que curou e que nos disse que para sermos curados precisamos querer e buscar a nossa cura, que para sermos melhores e mais felizes precisamos encontrar conosco mesmos e assim olhar para nós como seres que precisam melhorar e evoluir com humildade, com amor. Ilumina-nos, Senhor, no nosso caminho e que possamos ser exemplos vivos de bem, de retidão, de boa vontade. Ajuda-nos a praticar a caridade, acima de tudo, a caridade moral. Ilumina-nos, Senhor, e ao nosso planeta com as tuas luzes do amor, luzes douradas de energia, de confiança, de fé, luzes rosa de amor, de fraternidade, luzes azuis de serenidade, de tranquilidade, de paz que tantos de nós precisamos. E principalmente, ampara a todos os irmãos necessitados que precisam de ti, onde quer que eles estejam, que já estejam abertos e receptivos para receber as energias de cura, as energias de renovação e de amor. Que a paz, o amor de Jesus permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Até a próxima. Fiquem com Deus e até lá.